Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, atinge muita gente ali na casa dos 30, 40 anos. Aquela sensação de exaustão que parece que não vai embora nunca. E não é um simples cansaço, não. É uma crise de verdade que afeta a produtividade e o bem-estar. Nesta nossa análise, a gente vai entender de onde vem essa pressão toda e o que é mais importante, apresentar um plano bem prático para conseguir virar esse jogo. Pois é, essa pergunta resume tudo, né? Vai direto no centro do problema. Se essa frase soa familiar, é porque essa não é uma impressão isolada. É a realidade de toda uma geração que se sente espremida entre 1000 demandas diferentes. Vamos entender isso melhor? Bom, para começar, vamos dar nome aos bois e entender o que define a geração sanduíche. É um termo que, sinceramente, descreve com perfeição essa sensação de estar no meio, sabe? Pressionada entre carreira, filhos e o cuidado com os pais. A definição é bem direta. A geração sanduíche vive uma pressão que vem de todos os lados ao mesmo tempo. A carreira que exige cada vez mais, a dedicação que os filhos precisam e, claro, a preocupação com a saúde e o bem-estar dos pais que estão envelhecendo. É um malabarismo constante. E vamos ser honestos, é exaustivo. E aqui tem um ponto super importante. Sentir essa sobrecarga não é sinal de fraqueza, muito menos de preguiça ou falta de organização, viu? Isso é um sintoma real dos nossos tempos, um caminho bem perigoso que pode levar a quadros sérios como burnout e ansiedade crônica, que infelizmente estão afetando pessoas cada vez mais jovens. Certo. Mas então, quais são os gatilhos por trás dessa exaustão toda? A verdade é que o problema raramente está só na quantidade de tarefas. O buraco, na verdade, é um pouco mais embaixo. E a chave para entender isso está num princípio da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Ela nos ajuda a ver a ligação clara entre o que a gente pensa e o que a gente sente. A ideia central é que o jeito como a gente interpreta uma situação é o que de fato gera o sentimento. O estresse não vem do e-mail que chega no domingo, mas do que a gente pensa sobre aquele e-mail. E qual é o pensamento que mais joga lenha nessa fogueira da exaustão? É exatamente este aqui. A crença de que é preciso dar conta de ser 100% em todos os papéis. O profissional perfeito, a mãe ou o pai exemplar, o filho ou a filha impecável. Essa busca por uma perfeição que não existe é o grande motor da ansiedade. Essa mentalidade nos leva para uma encruzilhada. De um lado, a gente tem a produtividade tóxica, aquela ideia de que parar é sinônimo de fracassar. De outro, existe o descanso estratégico, que entende que uma pausa não é perda de tempo, mas sim uma ferramenta poderosa para a gente ser mais eficaz. É uma mudança de perspectiva que muda tudo. Tá, então como a gente sai dessa armadilha? A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, nos dá ferramentas bem práticas para a gente conseguir reescrever esses padrões de pensamento e, finalmente, quebrar o ciclo da exaustão. Olha só como esses exemplos deixam o conceito bem concreto. A situação em si, como o e-mail de trabalho no domingo, é neutra, mas o pensamento automático que vem junto é catastrófico, gera culpa. Vão achar que sou incompetente, estou falhando. Perceber esses pensamentos é o primeiro e gigantesco passo para a mudança. O grande objetivo desse exercício é justamente esse: desenvolver o hábito de questionar. Em vez de aceitar o pensamento "sou incompetente" como uma verdade absoluta, a ideia é começar a se perguntar: peraí, isso é 100% verdade? Será que não existe outra forma de enxergar essa situação? Beleza. Agora que a gente entendeu a parte da mentalidade, vamos sair da teoria e ir direto para a prática com um plano de vida que é dividido em estratégias bem claras e fáceis de aplicar. A primeira estratégia é sobre criar fronteiras. A sobrecarga acontece porque tentamos ser tudo para todos o tempo todo. É preciso separar os papéis, definir horários, comunicar os limites para as outras pessoas e, o mais importante de tudo, agendar um tempo que seja só para si, para o papel como indivíduo. E isso não é luxo, viu? É essencial para a saúde mental. A segunda estratégia é para a gente redefinir o que é resiliência. Não se trata de aguentar mais porrada, mas sim de saber se recuperar de forma inteligente. É a habilidade de perceber os primeiros sinais de cansaço, fazer uma pausa estratégica, sem se sentir culpado por isso, e depois voltar muito mais produtivo. Às vezes, uma caminhada de 15 minutos já faz um milagre. E, por fim, a terceira estratégia é usar a experiência de cuidar dos pais como um catalisador. Em vez de só reagir ao envelhecimento deles, a gente pode planejar ativamente o nosso próprio envelhecimento. Que hábitos eu preciso construir hoje para ter uma saúde mental melhor lá na frente? Isso transforma a ansiedade do presente em uma ação preventiva para o futuro.
Com essas estratégias em mente, o objetivo final é fazer uma transição que é crucial. Sair daquele modo de apenas sobreviver ao dia a dia para, de fato, começar a viver com mais propósito e sentido. A essência desse plano é justamente essa. Não se trata de adicionar mais e mais tarefas a uma lista que já é infinita. Pelo contrário, o objetivo é ajudar a focar no que é realmente importante para que as ações sejam mais conscientes e alinhadas com os próprios valores. E antes de terminar, um lembrete que é fundamental. Se a exaustão é muito intensa, se ela está paralisando, o passo mais corajoso e inteligente que se pode dar é buscar ajuda. Procurar um psicólogo, um profissional qualificado, não é sinal de fraqueza, é a atitude mais forte que existe na construção de uma vida mais sustentável. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Essa crise da geração sanduíche é, no fundo, um chamado para a ação. As ferramentas para reestruturar a mente e transformar essa sensação de apenas sobreviver em uma vida com mais direção e significado, elas existem. A grande questão é como começar a aplicar isso